Olá pessoal, olá meus irmãos, estou chegando aqui para gravar mais um vídeo para deixar para vocês aí mais uma revelação bíblica, mais uma revelação da Bíblia Sagrada. Então o que acontece? Estou entrando nessa questão para você entender por que estamos aqui na internet. Bem agora no final, né, dos tempos, bem na época que começou o princípio das dores, que foi em 2020, eu tenho vídeo no canal falando, não vou entrar nessa questão, e você assiste lá que você vai entender todas essas questões que eu estou falando aqui, sobre a prisão, sobre o que aconteceu na prisão, sobre os milagres que houve lá, sobre maravilha, sobre como que eu fui, como que foi meu julgamento. Tomei martelada de 24 anos, mas o Criador revelou que eu sairia com 5, quando eu falei pro pessoal lá que eu sairia com 5 e trouxe a revelação lá dentro das penitenciárias, eu vou sair com 5, eu tô ciente que eu vou ficar 5, então eu fui para vários lugares, eu passei por várias penitenciárias, ministrando o avivamento que o Criador queria que ministrasse lá dentro. Que avivamento é esse dela terra? A palavra revelada, a palavra rema, que não é religião, que não é denominação, que não é bispo, que não é pastor, que não é ancião, que não é presbítero, que não é apóstolo, mas é mensageiro que o Criador do universo está levantando na face da terra, sem denominação, sem religião. Por quê? Porque quando eu recebi essa unção de capacitação, que eu saí da religião depois de 10 anos, eu recebi essas revelações, tudo dentro das escrituras, tudo dentro da Bíblia, que contém 66 livros, é uma coleção de livros a Bíblia, tem 66 livros, e aí o Espírito do Eterno me levou a ler várias vezes as escrituras de capa a capa, de ponta a ponta, e foi me revelando grandes maravilhas, grandes coisas, profecias e profecias, e foi me revelando também palavras que os apóstolos, né, que o Filho do Criador do Universo colocou, 12 apóstolos, eles trouxeram algumas palavras também difíceis de entender. Por isso que lá no livro do apóstolo Cefas, né, tá escrito lá no livro do apóstolo Cefas que há pontos difíceis de entender, que o apóstolo Shaolo escreveu a pontos difíceis de entender. O Della Terra, nem eu tô entendendo nada que você tá falando. Quem que é esse Shaolo aí? Shaolo é o apóstolo Paulo, que tá na Bíblia. Eles falam, colocaram o Paulo, mas o nome é Shaolo. É que trocaram os nomes dos caras. Lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Entra no canal, acha os vídeos aí, que nesses vídeos traz todas essas revelações. Aí colocaram Paulo, apóstolo Paulo, é Shaolo. Aí o Cefas, né, escreveu lá. O apóstolo Cefas tá falando lá que há pontos difíceis de entender, há pontos complicados de entender, que o apóstolo Shaolo trouxe e escreveu, mas são entendidos pela ajuda do Ruach Kadosh, pela revelação do Espírito do Criador dentro de nós. O Cefas é o apóstolo Pedro, que colocaram o Pedro na Bíblia. Olha a diferença, meus queridos e amados ouvintes. Olha aqui, ó, preste atenção. Você estava deslizando aí a tela do celular, deu uma paradinha aí, ó. Você permaneça nesse vídeo aí até o final, que você vai ter uma grande revelação aqui sobre o homem na impiedade, o filho de Satanás, que vai reinar por 7 anos aqui na face da terra após um arrebatamento que vai haver. E esse arrebatamento são de pessoas que estão sendo separadas pelo Criador, que fala o nome dele real, que fala o nome dos apóstolos real, que fala o nome do filho dele real, não esse nome mentiroso que colocaram na Bíblia lá no Concílio de Nicéia no ano 325 através do imperador Constantino. Estou falando rápido aqui para o vídeo não ficar longo, quero fazer um vídeo curto aqui, mas bem entendível para você, de muitas revelações. O que acontece? Acontece que lá no Concílio de Nicéia no ano 325 fizeram essa mudança. Então Pedro é Cefas, e ele falou lá que há pontos difíceis de entender. Há coisas difíceis de entender nas escrituras, mas nós entendemos. Tá lá em Pedro, né? Em 2 Pedro fala isso daí. É livros pequenos, livro de Pedro, né? Mas o nome dele não é Pedro. Eu tô falando porque tá escrito na Bíblia é Pedro, senão você não vai achar Cefas lá. Você vai procurar Cefas lá, não tá escrito. Você vai procurar Shaolo lá, não tá escrito não, né? Você vai procurar lá Daniel, aí você não vai achar Daniel, você vai achar Daniel. Colocaram Iel lá. Aí você vai procurar o Ezequiel, né? Ezequiel, você não vai achar Ezequiel. Vai falar, mas não tem Ezequiel, tem Ezequiel. Colocaram o El. Esse El é maligno, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Então o que acontece? O Criador me trouxe grandes
experiências, né? Até essa que eu acabei de falar, 5 anos, né? Ali ministrando, depois de ter ministrado por 10 anos, um grande avivamento na face da terra aqui no Brasil, não saí fora do Brasil, poderia ter saído, né? Tinha como sair, tinha como ir para outros países, eu não quis ir. Então o que acontece? Hoje, eu quero que você preste muita atenção, está acontecendo muitas coisas graves na face da terra, está diante dos nossos olhos, nós muitas vezes não vemos, às vezes você não vê porque você não entra na mídia, você não entra na internet para olhar os jornais, para olhar a imprensa. E às vezes você não gosta de assistir televisão, às vezes você assiste um canal, né, que tem um canal que o povo gosta muito de estar nesse canal, só fala baboseira, só faz besteira, dá até nojo de olhar, não vou falar nome aqui, mas você deve entender. Mas e quando entra, né? E quando não tá lá na televisão, tá no celular, mas muitas vezes não busca as informações. Então tá acontecendo coisas graves na face da terra. E esse anticristo que vai entrar para reinar por 7 anos está sendo preparado, está lá na Europa. E aí o que acontece? Aí tem vários ministros aí, vários pregadores que entram na internet e tá ainda ensinando o nome errado do Criador, porque o Criador do universo não tem apelido, e esse apelido que colocaram nele de Deus, né? Colocaram Deus na Bíblia. Deus não é nome, Deus é título. Então é apelido, colocaram um apelido de Deus no Criador do universo. Tiraram lá dos pergaminhos, né? Eu tenho vídeo no canal falando, depois você já acha esses vídeos aí no canal e assiste para vocês se interarem. Mas vou dar uma pincelada aqui, lá no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino, né? Foi depois daquele imperador que matava os crentes na cova dos leões, jogava para os leões comer, foi depois dele, que é o imperador Nero. Depois veio um tal de Alexandre o Grande lá também, os seus 4 generais, aí ele passou também, veio o Constantino, e esse Constantino veio ali para pegar os pergaminhos, né? Pegar os papiros que estava escrito verdade lá, os nomes verdadeiros pelos apóstolos, pelos profetas, né, antigos do passado, como Daniel, como Ezequiel, né, que eles colocaram Ezequiel, como Irmial, né, Elixaial, né. Tem vários nomes trocados aí, quando é Isaías e outro nome, eles colocou Isaías lá. Aí colocaram esse El no meio e colocaram os Zeus também, Eliseu. Eliseu não é Eliseu. Esse Zeu é um demônio. Esse El que colocaram é um demônio. Então colocaram Ezequiel, Daniel para pôr o demônio, o nome do demônio no lugar do nome do pai. Porque o filho tem o sobrenome do pai. Eu tenho o sobrenome de Delaterra, é o sobrenome da família do meu pai, Delaterra. Aí a gente tem o sobrenome do pai. Então, esses caras têm o sobrenome do pai, que é Ial. Aí tiraram o Ial e colocaram Zeus, que é Eliseus, que vem dos Zeus. Aí colocaram Daniel, que vem do El, é um demônio também. Tiraram Ial e colocaram Iel. Tiraram Ial e colocaram Zeus. E assim por diante. Aí é Chamaim, lá em cima onde está o trono do nosso pai, é Chamaim. Aí colocaram o céu. Ó o El no meio aí, ó. Ó o El no Daniel. Ó o El no céu. Aí não existe a letra J. Aí para colocar o nome de blasfêmia lá, esse nome aí, que a religião inteira, no mundo inteiro, foi enganada e está sendo enganada por Satanás. Onde diz isso, o Delaterra, que foi enganada por Satanás? Eu já falei aqui para vocês, eu passei vários nomes de vídeo que eu tenho no canal aí, e tem um vídeo aí que fala como Satanás enganou o mundo todo, engana o mundo todo, não enganou não, é como ele engana o mundo todo. Então esse vídeo está no canal, assiste ele inteiro para você entender bem, mas eu vou dar uma pincelada para você saber. Como que ele engana o mundo todo? Satanás engana o mundo todo na Bíblia, tirando da Bíblia os nomes verdadeiros e colocando os nomes mentirosos. De que forma foi, Delaterra? Ele agiu na mente, ele agiu no cérebro lá do imperador Constantino, como ele agia no cérebro também daquele imperador lá, que é o Nero. O Nero não queria saber de ver falar do Criador do universo, não queria ver falar que o Criador enviou um filho para salvar a humanidade, não. Ele não queria ver falar nesses nomes, então ele jogava os caras tudo nas covas do leão lá, que as crianças, as mulheres podiam comer, que é o Nero. Então esse Nero aí vai pagar o preço dele a hora que ele voltar agora, que ele vai incorporar depois lá, né, que ele vai vir aí pro final dos tempos, aí na tribulação, mas não vou entrar nessa questão não. Ó, presta atenção.
Então, lá no Concílio de Nicéia, na mesma forma que Satanás usou a mente da Eva lá no Jardim do Éden, para cometer a atrocidade lá e o erro, ele entrou na mente do Constantino. E o Constantino pegou os pergaminhos, pegou os papiros e tirou os nomes verdadeiros e colocou esses nomes aí. Aí colocou Ezequiel. Aí colocou Jeremias, não tem Jeremias, Irmial. Né? Aí colocou Daniel, não é Daniel, é Daniel, mas não vou entrar na questão dos nomes, eu tenho vídeo no canal, você olha lá. Vou falar sobre o anticristo aqui para você saber como que ele vai atuar na face da terra e a pressão que ele vai colocar em cima daqueles que vão ficar, em cima daqueles que não querem aceitar o nome verdadeiro do Criador, que é Iau, não quer aceitar o nome verdadeiro do seu Salvador, que é Iauxa, o Machia, que quer dizer o Messias. Então, tá nesse nome de blasfêmia aí, que o Satanás colocou para enganar o mundo inteiro, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Eu vou estar falando um pouco disso no outro vídeo que já tá no canal, ele vai sair aí, tá? Tá sendo analisado, mas ele vai sair. Preste atenção. Satanás engana o mundo inteiro assim, na Bíblia. A Bíblia está colocada no mundo todo, a Bíblia está espalhada em todo lugar, até na China, que é um país, né, que não é democrático. Tá na Índia, tá na África, né? Tá na América do Sul, tá na América Central, tá na América, tá no Oriente Médio, tá no Oriente, tá em tudo quanto é lugar a Bíblia. A Bíblia não conseguiram tirar ela da circulação, não. Tentaram tirar lá na Inquisição, né? Quando mataram os Yaldim lá, né? Mataram muitos Yaldim lá, não sei quantos milhões lá de Yaldim, né? Que é os hebreus. Que não é o judeu, não tem judeu. Presta atenção aqui, o pregador. Presta atenção aqui, o teólogo, o mestre aí, ou você que se coloca roda de apóstolo. Presta atenção aqui, o presbítero, o ancião, o pastor. Presta atenção aí, meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Só que se vocês não entrar na verdade, vocês vão ficar na tribulação, né? Vai ficar na tribulação. Viu? A unção é o poder do Criador do Universo. É o Espírito do Criador do Universo que chama Ruach Kadosh, que a religião fala o nome que colocou lá no Concílio de Nicéia, que é o nome errado também, que é o Espírito Santo. Não tem esse santo aí. Que santo? Esse santo aí é a católica que colocou, é os romanos que colocou, é os 318 bispos e cardeais que estavam lá com o imperador Constantino que colocou. Então há uma mudança radical. Nossa, Della Terra, então há uma mudança radical. Eu deixei de ser um esportista conhecido mundialmente, de ir para grandes clubes para poder aprofundar nas escrituras, que quando eu conheci as escrituras, eu falei, não, para aí, aqui tem algo aqui, ué. Eu percebi que o mundo não tinha muito tempo não, muitos anos pela frente, não. Eu comecei a entender as profecias, eu falei, não, aqui tem profecia para se cumprir daqui 40, 50 anos. Tô dentro, não vou sair fora daqui não. Eu espero viver muito, então eu vou estar dentro disso aqui. Comecei a aprofundar na escritura nesses 45 anos que vem estudando, meus amados. Então, eu falei, você pastor, você presbítero, você ancião, você bispo, né? Você missionário, você irmão, você minha irmã, todos vocês, como eu também, fui enganado por 10 anos na religião, no nome de blasfêmia. Tiraram o nome de Iau e colocaram o nome de Zeus, que quer dizer Deus, é um ídolo da mitologia grega. Pesquisa, olha e busca. Por que eu tô batendo na tecla dos nomes que eu falei, que eu ia falar algumas coisas sobre alguns vídeos que eu tenho no canal? Para você entender que eu vou chegar aqui para falar do anticristo que está na Europa. Por quê? Porque tem muitos aí na internet que se diz muito sábio, que se diz mestre, que se diz apóstolo, que se diz doutor, né, em teologia, que se diz pastor também, ancião, presbítero e etc. E tem uns aí que ainda fala que tem vários idiomas, que fala várias línguas, que fez não sei quantas faculdades, e não entendeu ainda que o nome do Criador do Universo foi tirado lá dos pergaminhos. Não entendeu ainda que foi tirado dos papilos, o nome verdadeiro, que é Iau, e não entendeu ainda que o nome do Salvador deles aí, nosso, é Iauxa, o Machia. Iauxa. Não é Jesus. Se você for analisar e for buscar no Google Tradutor o que quer dizer Jesus, né? Eriarro, aí eles passaram para Jesus, depois de Jesus eles passaram para Jesus, para poder colocar a letra J, que não existe essa letra J no tetragrama, no pentagrama, nos sinais maçoréticos, no dicionário, na escritura lá dos caraítas, né? Dos hebreus caraítas lá. Não é judeu não, viu, ô meu irmão? Ou seu estudado, ou seu feito faculdade, 5 faculdades. Aqui é um cara que nunca foi na escola que tá falando. Eu nunca fiz o primeiro ano.
Eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a ler a Bíblia, e estou falando aqui um pouco errado, mas eu tenho a ajuda do Ruach Kadosh para falar, e estou trazendo agora no final dos tempos aqui essas revelações junto com outros irmãos também. Tem um irmão aí que tem muitos vídeos nos canais aí, que é no Atalaia Dial. É o irmão Romilson Ferreira, traz muitos ensinamentos. Tem algumas falhas? Tem. É o que está escrito aqui nessa camiseta, ó. Essa camiseta está escrita em inglês, eu ainda fui ler, fui analisar para poder comprar, ó. Ela está escrita em inglês aqui, ó, né? Não tenha medo de falhar. Por quê? Não tenha medo de falhar. Eu uso essa camiseta, tem outras de outras cores também. Não tenha medo de falhar. Por quê? Porque nós somos falhos. Deixa eu me arrumar aqui. Eu tô num banquinho, eu tirei a cadeira tá lá pra trás, ficou muito baixa. Aí eu tô num banco, né? E deixa eu me arrumar. Aí o que acontece, meus amados? Não tenha medo de falhar, porque somos falhos. Então eu falei do Romilson Ferreira, traz vários vídeos, tem falha, tem erro também, a gente erra, eu também erro. Nós não somos, nós estamos buscando a perfeição, nós estamos buscando nos aperfeiçoar, mas nós dependemos do Ruach Kadosh, não é pelas nossas próprias ideologias, pelas nossas forças. Então tem vários aí na internet trazendo o ensinamento e ensinando para as pessoas a adorar Zeus, que quer dizer Deus, adorar o Criador do Universo como se fosse Zeus. Zeus é um ídolo da mitologia grega, presta atenção. Você fez faculdade, você fala em grego, você fala em hebraico. Eu entendo um pouco de hebraico também. Eu entendo um pouco de grego também. Eu entendo um pouquinho de inglês também. Pra saber comprar a camiseta aqui, ó. Só que eu nunca pus o pé numa escola, a não sei pra levar minha filha agora, que eu tenho uma caçula de 15 anos pra 16 anos. E aí tem as mais velhas depois, que é 3 filhas mulheres que eu tenho. Aí o que acontece? Acontece que eu nunca estudei o primeiro ano na escola, mas o Ruach Kadosh, o Pai, Criador do Universo, tem um plano na minha vida de trazer a revelação junto com outros irmãos, como o Romilson Ferreira, como outros irmãos aí, que eu não vou citar o nome, que está aí na internet falando o nome do Pai certo, o nome do Filho certo, o nome do Espírito do Pai, o Pai que é o nosso Criador, o Criador do Universo, que está dentro de nós. É Ele que me ensinou a chegar até aqui, e eu dependo exclusivamente dele. Por isso que eu oro nas madrugadas, por isso que eu oro o dia todo, 7, 8 horas, 9 horas por dia orando, trabalhando aqui do lado. Aqui nas minhas costas tem uma firma de trabalho nossa aqui. Trabalhamos orando, trabalhamos assistindo a mídia, trabalhamos ouvindo o vídeo do Romilson, trabalhamos ouvindo o vídeo do Luiz Paulo, né? Que fala umas coisas também, e ele fala muitas coisas certas, mas também tem erro, tem falhas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente assiste. Por quê? Porque o próprio apóstolo Shaolo, que eles falam apóstolo Paulo, deixou escrito lá, né? Tudo lhe será oferecido, tudo lhe será lícito, mas nem tudo te convém. Então retém o que presta, o que é bom, o que não é bom, você joga fora. Então eu assisto vídeos até de irmãos aí, de pastor, que se rotula como pastor, que nem é pastor, que se rotula como evangelista, que nem é evangelista, que se rotula como apóstolo, nem é apóstolo. Os apóstolos foi lá, os 12 que o Yahshua escolheu. Acabou lá. Aí Yahshua deixou bem claro que a lei e os profetas terminou lá. Então hoje tem mensageiros do Eterno. A lei e os profetas terminou lá, quando Yahshua chegou. Ele falou: a lei e os profetas duraram até João Batista, que quer dizer até o Alhana, né? Que João quer dizer Alhana, até o Alhana. Eu não sei se é Batista ou não vou falar. Até o Alhana lá, que é o João Batista que eles falam. Então a lei e os profetas durou até ali só. Dali pra cá, tá escrito no livro de Lucas, que todo homem, todo ser humano tem que empregar força, tem que se esforçar para obter o reino do Criador. Não é para obter a salvação não, meus amados. É para obter o reino. A salvação, todos aqueles que tiver com o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, já está garantida. Aonde que está isso, Odela Terra? Está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo... no capítulo 1 ali. O Efésios é pequeno, o capítulo 1. Lê o capítulo 1 que você vai encontrar ali, que nós somos predestinados. Nós temos o livro, o nome escrito no livro da vida do Criador antes da fundação do mundo. Porque ele é onipresente, ele é onisciente e ele também é onipotente. Poder igual dele não tem. Quando ele me levou para a prisão, que me usou na prisão, que colocou respeito lá na prisão, ele soprava através da minha boca, através do meu corpo, através da minha fé. Ele soprava no povo e o povo recebia o milagre, o povo voava que nem papel, que nem palha, porque está em Isaías lá escrito que voa como palha, porque são mal plantados e mal arraigados. Mas não vou entrar nessa questão. Qual que é a questão aqui? A questão é de despertar. Por quê?
Porque, vou entrar um pouquinho na geopolítica para você entender. A mídia tá mostrando, a mídia tá falando 24/48 e eu tô assistindo muito a mídia também. Eu fico 7, 8, 9 horas orando aqui no Espírito e o pessoal que trabalha comigo também tá, que me ajuda, né? Que são o meu pessoal aqui, trabalha também olhando os vídeos. Nós assistimos vários vídeos aqui do Romilson Ferreira, assistimos vídeo também do Luiz Paulo, né? O Romilson Ferreira é lá do Atalaia de Iau, e ele tem também outro canal aí, que eu não sei se ele tá falando nele, que é Iau Yaucha, mas é no Atalaia de Iau. Então, esses irmãos traz também essas questões verdadeiras, e tem falhas também, por isso está escrito aqui na camisa, não tenha medo de falhar, porque nós somos falhos, mas nós temos o Ruach Kadosh para nos ajudar. Então tem irmãos aí que tá trazendo na mídia, trazendo na internet um nome errado para a população, para os seus seguidores. Tem pessoal aí que prega que tem 15 mil, 20 mil, 100 mil, 80 mil seguidores, tudo sendo levado para tribulação, viu? Tá levando esse povo tudo para tribulação porque não tá ensinando o nome verdadeiro do Criador do Universo, que é Yau. Yaucha, o Mashiach, o Salvador desse povo, o meu Salvador também. Então, quando eu caí nessa real, quando o Criador me mostrou isso, onde está isso, o Delaterra? Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 4. Quando o Criador me trouxe essa unção de capacitação, a primeira coisa que ele mostrou foi isso: sai do meio deles. Não fique com eles, para que você não seja cúmplice do pecado deles também, porque o pecado deles já chegaram até mim. Sai do meio deles. Sai do meio da religião, sai da Jezabel, sai da Thalia, que é a filha da Jezabel. A Thalia às vezes é a igreja evangélica, a Jezabel é a igreja católica, é os romanos, né? É o Império Romano, é Roma, tá lá na Europa. Eles que imperavam na época do imperador Constantino, que tirou os nomes dos pergaminhos, dos papiros, e colocou esses nomes mentirosos aí com sobrenome, tirou o sobrenome do nosso pai, que é Iau, e colocou o sobrenome de um demônio. É Iel, é céu, não tem céu, é Chamaim. Não tem Ezequiel, é Ezequiel, não tem Daniel, é Daniel. Entendeu, irmãos? Então eu estou trazendo essa revelação para você acordar, para você despertar e começar a entrar nessa revelação da verdade. Por quê? Porque o Johnny Trump tá lá. Vou entrar na geopolítica um pouquinho para abrir um pouquinho mais somente. Tá lá, o Johnny Trump lá, o presidente dos Estados Unidos. Tá lá o Didi Vance lá, Didi Vance lá. Didi Vance é o vice-presidente dele, é o outro também. Aí tá lá o outro secretário lá, que é o Marco Rubio lá, que corre pra todo lado lá, os escravinhos lá, do Satanás lá, e do Donald Trump lá, que tá sendo usado também. Então o que acontece? Mas o Criador tá no controle, o Criador deixa pra poder acelerar o processo, pra poder o anticristo chegar na hora certa, porque tudo tem um tempo certo e a hora certa. Aí o que acontece? Tá colocando esse monte de taxação aí no mundo inteiro, tá colocando pressão nos países, tá colocando pressão lá na Europa e fez a Europa correr para cima e para baixo para a Europa se fortalecer. Preste atenção, irmãos. Isso está na mídia. Você vê isso na mídia, você vê isso na Jovem Pan, você vê isso na CNN, na Record News, na Band News. Você na internet, nos jornais aí, você vê essas reportagens todos os dias. Então as informações estão sendo dadas. Não vê quem não quer. Então está diante dos nossos olhos. E o que acontece? Está diante dos nossos olhos o acontecimento do final dos tempos, da tribulação que já vai entrar. Por quê? Porque esses 4 lá, eles estão trabalhando unido ali, porque tem o Elon Musk também, né? Que é o Elinho Mosca, né? O Elinho Mosca tá ali também, e ele entrou com o processo de mandar um monte de gente embora, de limpar lá os computadores, de tirar, ver onde está a corrupção, enfim, fez uma baralhada lá, fez uma bananada lá, ou fez uma bacatada, não sei, uma cagada, né? Pode ser cagada, acho que é mais fácil, né? Então fez tudo isso lá, e até o povo tá revoltado com ele, botando fogo na firma dele lá, botando fogo na empresa dele, que é a Tesla, né? Aquela que faz carro elétrico. O povo se revoltou com o Elon Musk também, é o quarto que tá lá. É o braço direito, o esquerdo e a cabeça do Johnny Trump, porque quem tá mandando é o Elon Musk. Agora o Trump tomou um pouquinho a rédea lá, e não tá dando muito ouvido não, já tá começando a prepotência, né? No Johnny Trump já entrou a prepotência. Aí ele tá caçando encrenca com a Europa tá correu, né? A Ursula von der Leyen lá, né? O von der Leyen, né? Que é a presidente da Europa, já chamou todo mundo lá, e o Emmanuel Macron, que é o filho do Satanás, que é o escolhido, que é o anticristo, que é o homem da impiedade, que está em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo
4, 5, 6 e 7 ele fala que ele é o homem da impiedade, o filho de Satanás, que ele tem a operação segundo a eficácia de Satanás. Ele vai querer tomar o trono de Yahweh, vai querer tomar o trono de Yahweh lá em Al-Shalem, né? Quando fizer o acordo de paz lá, que é ele que vai fazer o acordo de paz lá, o acordo da paz lá dos dois estados, da Palestina e do Israel. O Delaterra, mas não é Israel? Eu já falei pra vocês que esse El colocaram esse sobrenome de El, que é um demônio, irmão, é maligno esse El. Não é Israel, é Israel. Não é Jerusalém. Não tem a letra J. Eles criaram essa letra J quando eles tiraram lá Yahoo, colocaram Jesus, depois tirou Jesus e colocou Jesus, para poder colocar Jesus, que quer dizer porco, javali, cavalo, para enganar o mundo todo. Onde está isso, Della Terra? Eu tenho vídeo no canal falando, mas eu vou citar o versículo aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 8. Satanás engana o mundo todo. Eu tenho um vídeo falando muitas coisas sobre como que ele engana. A forma que ele age é na mente das pessoas. Está enganando a religião, está enganando muitos pastores, muitos irmãos queridos, que eu tenho muito amor por esses irmãos, eu gosto, eu assisto até vídeos desses irmãos que fala que o Salvador é porco, né? Porque Jesus quer dizer porco, javali, cavalo. Mas eu assisto eles falar essas blasfêmias para ver até onde eles estão chegando, porque eu amo esses irmãos. Aí tem outros falando que é para o povo adorar Zeus, que quer dizer Deus, que é um apelido. Não é o nome, é um apelido. Aí o que acontece? Aí eu assisto, mas eu assisto pouco. Quando começa a encher muito a paciência, eu desligo. Falo, larga esse falso profeta pra lá. Mas eu tenho amor por essas pessoas. Então eu cheguei 10 anos depois que eu estava na religião, que eu fui chegar às revelações nos anos 90, quando eu recebi a unção de capacitação. Mas aí eu fiquei mais 10 anos ainda. Depois dos 10 anos na religião, eu fiquei mais 10 anos ainda viajando pelo Brasil, trazendo um mover do poder do Criador do Universo nos lugares, nos locais, para despertar pessoas que estavam dentro da religião, para elas sair do meio da religião, como está em Apocalipse 18, capítulo 4 e 5, quando o Criador falou comigo, sai do meio deles, para que você não seja cúmplice também do pecado deles, para que você não incorra nas pragas que vai vir sobre eles. Essa praga vai vir agora, no final dos tempos. Por quê? Porque a América, o Donald Trump e mais os três que estão com ele lá, os 3 bonequinhos dele, tá acelerando o mundo inteiro a pagar taxa pesada, a pagar imposto nas importações, e muitos países aí não vai resistir, não tá resistindo. Ainda bem que nós estamos no melhor país do mundo, eu posso falar isso sem medo de errar, porque o país que nós estamos é o país que foi escolhido por Yahweh para receber o povo que está na face da terra, esparramado, que vai ser perseguido por esse filho do capeta aí, vai ser perseguido pelo anticristo na Europa, no Oriente Médio, no Oriente, na América. Na América Central, em tudo quanto é lugar, onde está mais próximo, ali na Europa, vai ser perseguido pesadamente pelo anticristo, o homem da impiedade, o filho de Satanás, que vai reinar por 7 anos agora na tribulação. Mas muitas pessoas vão correr para o Brasil, porque o Criador escolheu o Brasil. Se você pegar o mapa mundial, o mapa mundi, você vê lá no mapa mundi lá, ó. Você vai ver lá no mapa mundi os Estados Unidos, em forma de uma águia lá. Você vai ver a África, você vai ver a França, né? Você vai ver o dragão que sai da França, que sai da Europa, o dragão lá, que é Satanás montado no cara. E aí você vai ver no cantinho assim o Brasil, que é o deserto. E aí a palavra fala que o Pai vai trazer o povo para o deserto. A igreja do Criador vai fugir para o deserto na hora de pega para capar, na hora que o bicho pegar, na hora que a perseguição entrar pesadamente, eles vão correr para o Brasil. Então nós vivemos num país que todos os países aí receberam um monte de taxação aí pesada, né? Até o Vietnã lá, né, tá tentando negociar, recebeu pesada. Aí países que os americanos dizem que ama, que gosta tanto, a Argentina, né, que ficava só puxando a sardinha lá, lambendo lá, né, a testa do Donald Trump lá, né, o Javier Milei, né, puxando pra todo lado, aí levou uma paulada de 17, né, fora a outra, né, que foi de 20, levou uma paulada de 17. Aí o Vietnã lá, que tá em decadência, levou uma paulada lá também pesada. Aí a Europa também, vários países levou taxação pesada. E por que o Brasil levou uma taxação leve, de 10%? O único país que recebeu 10%, além
da Rússia, né? Que o Vladimir Putin tá assim de lenga-lenga e o Trump tá de lenga-lenga com o Vladimir Putin, que é para liberar o Vladimir Putin, deixar ele livre, para ele dar meia volta lá na Ucrânia e vir para cumprir a Bíblia. Ele vai dar meia volta lá na Ucrânia assim que ele tomar a terra ali, que o Trump deixou à vontade. Então não taxou a Rússia não tá taxada. Eu tô entrando na geopolítica um pouquinho para te explicar, para você entender o que tá acontecendo no mundo, para a entrada do anticristo agora, nesse ano de 2025. Não vai ser no ano 2026, nem 27 não, nem 30 não. No 2031, 2032 vai ser o outro arrebatamento, e o arrebatamento que todos os olhos verão, o segundo arrebatamento. Tem um primeiro arrebatamento para acontecer agora. Agora. Em breve vai acontecer um arrebatamento que é o da primícia. Aqueles que não negam o seu nome. Vou ler isso aqui para você porque eu não vou pregar em cima disso, não vou falar. Vou só ler porque eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Vou ler para você entender. Então o que acontece? Agora está taxando todo mundo, mas o Brasil foi taxado pouco. Ainda vai negociar ainda, porque é o país escolhido para que a igreja do Criador do universo, que está esparramado pela face da terra, vai ser perseguida por esse Cristo, por esse anticristo, pesadamente, e eles vão correr para o Brasil. Os crentes, né, os que se diz cristão, né? Que se diz evangélico, aqueles que crê no Criador, que não nega, né, mesmo que chama pelo nome errado, né, que é Jesus, que quer dizer porco, javali, porque são enganados pelos falsos profetas, porque são enganados pela religião. Então o povo não tem a culpa, né? O povo são enganados, como eu fui enganado por quase 10 anos. Eu falo por 10 anos, né? Mas antes dos 10 anos eu já estava tendo entendimento da palavra e eu não pagava dízimo. Eu já não dava muita oferta, não. A oferta ainda dava para ajudar alguém, mas dízimo eu nunca paguei dízimo, porque eu entendi que isso não existia. Eu comecei já a ter a revelação da palavra lá nos anos 85, 86. Muitos de vocês que estão ouvindo esse vídeo não eram nem nascidos. Quando eu recebi a unção nos anos 90, vários de vocês aí que estão deparando com esse vídeo aqui não tinham nem nascido ainda. E alguns aí que já tinham nascido, nos anos 90 era novo ainda, não era jovem. Eu já estava ministrando o avivamento no Brasil. Então o que acontece, pessoal? Estou trazendo esse vídeo aqui que é para despertar você, meus amados, você que é inscrito nesse canal, e você que não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal se você quiser, né? Aperta nessa taginha preta que está escrito aí, inscrito, aparece um sininho, aperta no sininho, que são as notificações. Toda vez que eu lançar vídeo aqui, durante essa semana eu vou lançar um vídeo todo dia, vai chegar até você, o YouTube vai te avisar. Então aperta aí nessa taginha preta e fica seguidor do canal se você quiser. Aperta no sininho para você ter as notificações. Aí vai aparecer escrito todas. Aplica lá o dedinho em todas. É 3 passos que você vai dar. E aí aproveita também e já compartilha. Que eu vou tomar uma água aqui, tá? E eu já vou continuar aqui a revelação sobre o anticristo, porque eu vou entrar no livro de Apocalipse para ler para você, porque a hora tá passando, o vídeo vai estar ficando longo. Então, eu vou tomar uma água, mas antes eu quero terminar essa questão aqui da Europa. A Europa está se fortalecendo agora. A Ursula von der Leyen lá, a presidente da Europa, já com o Emmanuel Macron, que é o filho do Satã, de Satanás, que é o escolhido, né, para reinar por 7 anos aqui, o anticristo, ele que faz as reuniões, dia após dia eles estão fazendo reuniões lá. Agora já falaram de arrumar 800 trilhões, 800 bilhões, 800 trilhões, não sei se é trilhões ou se é bilhões, acho que é 800 bilhões, né, para investir em segurança, para investir em armamento, em etc, em algo que vai ajudar eles ali a se proteger, porque os Estados Unidos já saiu fora. Os Estados Unidos já não quis mais saber de cuidar da Europa, já abandonou o Vladimir Zelensky lá, que o país do Zelensky lá, que é a Ucrânia, faz parte da Europa. Deixou o Vladimir Putin à vontade lá, para ele poder vir ali tomar a terrinha do Zelensky. Mas a Europa está se preparando, ela fez uma correria agora, porque a Europa estava lá embaixo, estava sem nada, porque ficou pegando carona nas costas da América, nas costas dos Estados Unidos, esses anos todos, da Segunda Guerra Mundial para cá, a Europa se acomodou, mas está na Bíblia, é bíblico isso, que a Europa ia se tornar o dedo da estátua de Nabucodonosor, que o Daniel, que eles pôs na Bíblia, Daniel, teve a visão da estátua do Nabucodonosor lá. E aí a Europa ficou como os dedos da estátua, o barro e o ferro. Eles iriam voltar, a Bíblia fala que eles vão voltar e vão voltar com tudo, para dominar o mundo de novo, que nem dominava na época dos imperadores lá,
do Nero, que matava o povo nas covas do leão, do Alexandre o Grande, morreu, depois os 4 generais deles entrou, e depois perdeu a guerra, aí entrou então o Constantino com mentira lá, fez 50 bíblias lá, já com os nomes errados, e colocou na mão dos caras lá, falou que ele ia livrar os caras da perseguição, para não ia morrer mais sido comido por leão não. Aí entrou na mente do povo lá, como Satanás entrou na mente dele, como Satanás entrou na mente da Eva também. E hoje Satanás está entrando na mente de pregador, está entrando na mente de pastor, está entrando na mente de ancião, de presbítero, de pessoas que se rotula, coloca rótulos de apóstolos, de profetas, sendo que o próprio filho do Criador falou lá, na época que ele chegou, falou, ó, tô chegando aqui, ó. Ô pessoal, tô chegando, hein? A lei e os profetas durou até o Alhana ali, ó. O João Batista, né? Que tá na Bíblia, né? Até o Alhana. Até ali a lei e os profetas durou. Parou ali. Agora dali pra cá, agora acabou a lei e os profetas. Agora é mensageiro, hein? Vou escolher 12 aí, ó. 12 apóstolos aí, que até agora vai ter 12 apóstolos, 12 mensageiros aí. Escolheu 12 ali e um ainda traiu ele ainda, né? Mas tá na Bíblia, era pra trair. Aí escolheu outro, pôs no lugar. O que acontece? Acontece que tem muita gente aí se rotulando hoje e está deixando Satanás trabalhar na mente. Tem um irmão aqui que tem um canal. Eu citei o nome dele nesse vídeo aqui, mas não vou citar o nome do canal dele não. Ele começou muito profundo, muito bem nas revelações da palavra, mas Satanás já entrou, o Criador já me mostrou nas madrugadas, que eu tô assistindo o vídeo dele, né? Eu assisto o vídeo dele, como eu assisto do Romildo Ferreira também. O Romildo Ferreira do Atalaidial, eu assisto o vídeo direto dele. Saiu um vídeo lá, saiu uma live lá, eu tô dentro, hein? Eu tô assistindo. Porque eu amo muito essa família que se diz que é da Laodiceia, que é da Filadélfia, né? Que se diz que é Yaldim, essa família enorme aí que está esparramada na face da terra, que são seguidores do canal Atalaidial e dos outros canais também que o Romildo Ferreira fala. Então eu tenho amor demais por esse irmão, porque eles já estão pelo menos no nome verdadeiro, que é Yal. Já estão no nome verdadeiro Salvador, que é Yalcha. E espero que todos já estejam no nome verdadeiro do Espírito do Pai, que é Ruach Kadosh. Não é Espírito Santo. E para de ficar falando aí Aldo dos Exércitos, não tem Aldo dos Exércitos não. Aí o cara que eu citei o nome dele hoje aqui nesse vídeo, não vou falar o canal não vou ficar fazendo propaganda de canal não, mas é o Luiz Paulo, tá? O Luiz Paulo, esse cara, ele trouxe muitas revelações também, tá? Nos canais aí, mas só que tem que tomar cuidado, porque a palavra falou que tudo nos será lícito, mas nem tudo nos convém. Então o que acontece? Ele fala uma coisa lá e eu já sabia disso, né? E concordei, porque não tem Ial dos exércitos. Esse Ialdo aí é um demônio também, Ial dos exércitos. Aí sai Ial dos exércitos. Então é Ial, o criador dos exércitos. Por isso que eu falo, Ial, o criador dos exércitos. Ial, o criador do universo. O Ial, o criador das nossas vidas. O Ial, o criador da Chamaim e da terra. Por que eu não falo Ial, criador dos céus e da terra? Porque não tem céu. Olha o El aí no céu. É um demônio, é Chamaim. Aí esse Luiz Paulo tá certíssimo de falar, é Chamaim. Aí o que acontece? Aí a gente tem que prestar atenção no que estamos fazendo, porque estamos nos últimos dias. E o arrebatamento da primícia vai chegar, que está na Bíblia, que será a Filadélfia, a igreja da Filadélfia, porque a igreja lá do céu vai ficar para trás, porque não aceita a verdadeira revelação do nome. Não aceita que o Constantino lá tirou o nome verdadeiro e colocou o mentiroso. Não aceita que na Bíblia está paganizada, que a Bíblia está fermentada. Não aceita, quer ir pela religião. Então fica na religião. Agora, se quiser sair da religião, o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu comigo. O pai me revelou várias palavras e quando eu me preocupei, falei, nossa, meu pai, e agora eu falei um monte de baboseira aqui na religião, aqui, falei até nome de blasfêmia, e eu falei tanta coisa aqui, ó, e aí agora, né, aí o pai falou, o Ruach Kadosh fez assim comigo, ó, vem cá na Bíblia, me levou na Bíblia, porque o Ruach Kadosh fala, viu? Ele fala dentro da gente aqui, ó, dentro do nosso espírito, porque nós somos um espírito. Não vou entrar nessa questão não, mas eu quero que você entenda, nós somos um espírito e moramos dentro de uma casa feita de carne, por isso que ela morre e ela vai para debaixo da terra e vira pó. Até os ossos um dia acabam, né? Mas demora, mas acaba. Mas ela vira pó, a carne vira pó. Mas nós somos um espírito. Quando a carne vai para 7 palmos debaixo da terra e vai virar pó, nós sai daqui de dentro e nós vamos para algum lugar que chama Seol. Aguardar o julgamento que vai vir agora, né? O julgamento vai vir lá no Monte Josafá.
no arrebatamento de 2000 e pouco aí, 2032 aí, 2031 para 2032, não sei, essa época aí, não vou marcar a data aqui não, porque eu não tenho exatamente essa revelação que o Criador me deu na madrugada, eu sei que é por aí. Então, o que que acontece? Acontece que ele me levou na palavra e falou assim, não, meu filho, não se preocupa, você e fala para os outros também. Se quiserem me ouvir, comereis do bem dessa terra, mas se não me ouvir, será amaldiçoado. Problema deles, problema de cada um. Aí ele me trouxe aonde? No livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 30. Aí sabe o que ele me mostrou lá? Marca aí, depois você lê, senão você sai fora da revelação aqui. Eu não olho o tempo da ignorância, eu não levo conta o Della Terra, Vanderlei Della Terra, que ele chama a gente pelo nome certo, viu? Vanderlei Della Terra. Aí o Ruach Kadosh fala com a gente aqui dentro, aí ele falou comigo, vem aqui, entra ali no Atos 17, 30. Eu já tinha lido o livro de Atos mais de 20 vezes, 30 vezes inteiro o livro de Atos. Quando eu estava ministrando o poder do Criador, né, me usando para ministrar o poder, a unção, né, para avivar a igreja dele, que é a igreja corpo, não é avivar a denominação não, as paredes não, talvez as paredes podiam até cair para trás se o Criador quisesse, porque ele tem o poder para isso, mas era o povo que caía, né, para ser renovado, para ser restaurado, e eu creio que tem muito povo desse aí hoje que está na revelação da palavra, que é a revelação do nome verdadeiro, que é Yahshua Salvador. Então o que acontece, irmãos? Quando o Criador me levou aqui e ele falou essa palavra aqui para mim, ó. Essa aqui eu quero ler com todas a atenção para você entender, ó. Aí ele falou assim, ó, eu não olho o tempo da ignorância. Eu não olho esse tempo da ignorância, mas mando que todo ser humano, que todo homem, na Bíblia trata do homem, quer dizer ser humano, independentemente de séculos, né? De sexo, né? Independentemente de sexo, se é macho, se é fêmea, não importa. Ele fala assim, ó, mas Ial, na tua Bíblia vai estar Deus, ó, não leva em conta os tempos da ignorância. Aí quando ele falou isso aí pra mim, eu falei, nossa, meu pai, eu fui muito ignorante por 10 anos, mas se tu não leva em conta, então, me perdoa agora que eu me arrependo. Eu esqueço tudo isso aí. Ele falou assim, então, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Mas manda agora que todos os homens, ou seja, que todo ser humano, em todos os lugares, se arrependam. Manda que agora todo ser humano em todos os lugares se arrependa. Eu não vou levar o tempo da ignorância em conta, mas tem que se arrepender, tem que ter arrependimento. Manda agora que todos o ser humano em todos os lugares se arrependa. Por que ele falou que é para se arrepender? Porque no versículo 31 fala assim, ó, pois ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio dos homens que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele deu certeza para todos quando ele ressuscitou dentre os mortos e foi na sua ascensão lá para o lado do Pai. O Ruach Kadosh ressuscitou e foi lá para o trono onde está o Pai, lá na Chamaim, terceiro céu que a religião fala, né? Aí ele foi para lá. Mas ele fala aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. Ele não leva o tempo na ignorância. Então você que está se perguntando, mas e agora? E eu que fiz parte da religião? E eu que fiz parte dessas enganos? E eu que não sabia? Ele não leva o tempo da ignorância. Mas ele manda que se arrependa. Que todo ser humano se arrependa. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Mas Ial não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não leva em conta. Mas agora que todos os seres humanos, em todos os lugares, não é em alguns lugares, não, em todos os lugares, se arrependam. Tem que ter arrependimento. Então você se arrepende da atrocidade do passado, da religião, e faça o que ele está falando em Apocalipse 18:4. Sai do meio deles, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Para que você não incorra nas suas pragas. Então o que acontece? Vai haver esse arrebatamento agora, que é desse homem varão que está no Apocalipse 12 aqui, ó. A visão de Elhane, do apóstolo João, ó. Ela fala aqui no versículo 5, ó. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações. Quem que é ela? A religião, a igreja denominacional. Ela deu à luz um filho varão. São esses que crêem na verdade, são esses que crêem na palavra, são esses que saiu da religião. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aqui, ó, ela deu à luz um filho varão,
que há de reger todas as nações com vara de ferro. Eles vão reger todas as nações com vara de ferro quando voltar com Yahshua. Mas até então eles vão ser levados para o trono. Eles vão ser levados para o trono, vão ser arrebatados para o trono. E os seus filhos foram arrebatados para Ial, que na tua Bíblia vai estar para Deus, e para o seu trono. E a mulher vai fugir para o deserto, aquilo que eu falei no vídeo, ela vai correr para o deserto. Por que ela vai correr para o deserto? Como quando o homem varão subir, Satanás vai descer lá do segundo céu, da segunda chamaim. Ele vai descer de lá, vai despencar de lá, porque o homem varão vai passar por lá, vai botar ele para baixo, e aí ele vai vir para a terra. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que está no Apocalipse, capítulo 12, né? No versículo 9, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Aí, ó, ele vai ser jogado para a terra. Ele não está na terra, como muitos pregam, não. Satanás está lá na segunda chamaim, que é o segundo céu que a religião fala. Não tem céu, não tem ciel. Esse ciel é maligno, é chamaim. Então ele está lá na chamaim, segunda, com seu trono lá. E de lá ele manda os demônios para vir para a terra, para causar problema, causar atrocidade, causar engano, causar mentira. E ele usou lá o Constantino, imperador, para colocar essa mentira na Bíblia. Várias mentiras, vários acréscimos, vários fermentos está na Bíblia. Precisamos do Ruach Kadosh, que é o Espírito do Criador. Ial, magnífico e tremendo Ial. Então ele fala aqui, ó. E ele foi precipitado, na terra, o versículo 9, ó. E os seus anjos, né, que não tem a letra J que eu falei, são malaquins, e os seus malaquins, que é anjos caídos, que os pregadores falam, que são os malaquins caídos, foram lançados com ele. Então, ouvi o apóstolo Alhana agora respondendo, que é o João que eles falam, de Apocalipse, né? Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegado a salvação, e a força e o reino do nosso Pai. Agora é chegado, vai ser chegado o reino milenar, o reino vai ser chegado na terra, porque o Satanás vai reinar por 7 anos aí, mas depois ele vai ser exterminado, vai terminar, ó. Então ouvi uma grande voz, o versículo 10, ó, no céu, que dizia, ou seja, na chamaim, né, que dizia, agora é chegado a salvação, e a força e o reino do nosso Pai, e o poder do seu ungido, que Cristo quer dizer ungido, né, e o poder do seu ungido, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Eu não falei? O homem varão vai subir e vai lançar ele fora, vai despencar ele lá de cima. O qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. E eles o venceram. Eles quem? O homem varão os venceram, porque vai botar ele de lá de cima para baixo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, pelo sangue de Yahshua que foi derramado no madeiro por nós, que acreditamos e que cremos. É pela palavra, não é só pelo sangue não, é crer no sangue e ter a palavra também, pela palavra do seu testemunho. Não amar as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, ou seja, alegrai-vos ao chamaim, né? Tá? Tô falando céu porque tá escrito céu, mas é chamaim. E vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele tem grande ira. Ele vai estar com raiva, vai estar perseguindo a igreja, porque ele sabe que só vai restar 7 anos para ele. É só 7 anos para ele tentar dominar o máximo que ele puder aí. Então ele vai vir com grande ira para cima daqueles que vão ficar, daqueles que não confessam Yahweh, que não confessam Yahshua, daqueles que não adoram Yahweh, daqueles que não buscam se encher do Ruach Kadosh. Então, meus amados irmãos, tem irmãos aí que se diz que é da Filadélfia, que se diz que é Yaldim, não acredita nos dons do Espírito do Pai, que é o Ruach Kadosh, que está dentro dele. Então isso é o que? Incredulidade. E aqui em Apocalipse fala que os incrédulos não adoram. Não importa ele falar o nome de Yahweh, importa ele falar o nome de Yahshua, não importa ele falar de Ruach Kadosh, mas não crer, não acreditar. E aqui em Apocalipse fala que os incrédulos não herdarão o reino. Não é que os incrédulos não serão salvos, não. Não mistura as coisas, não. Não herdarão o reino, não serão reis, não serão levados nesse arrebatamento da primícia, que está em Apocalipse 14:4, que está lá na igreja da Filadélfia, Apocalipse 3.
versículos 7, 8, 9 e 10. A igreja da Filadélfia que não nega o nome, tem pouca força, mas não nega o nome. Esses aí vão ser livrados da hora da tribulação. Esse confessa o nome verdadeiro. Mas ainda há tempo, tem tempo ainda, porque o Pai não leva o tempo da ignorância em conta, mas Ele manda agora que se arrependam e saia, abandone a religiosidade, abandone a religião, abandone a gravata, abandone o violão, abandone a guitarra, abandone o cargo, abandone a ideologia humana, abandone esse ensinamento errado e vai para dentro da palavra e pede para o Ruach Kadosh ajudar e revelar e mostrar e ora ao Pai como Yahweh, ora ao Filho como Yahusha, não adora o Filho não, que ele não pode ser adorado, só o Pai pode ser adorado. O Pai é um, Yahweh é um, e não há outro, só Ele pode ser adorado. E Yahweh é o Filho, nosso Salvador, pode ser louvado, glorificado, exaltado, mas adorado não. Então entra lá e busca ao Pai. Ainda que você não seja crente, que você não seja evangélico, que você não seja religioso, que você não é de nenhuma religião, ou se você faz parte de qualquer religião aí, ó, não importa, sai da religião, sai de tudo e entra na revelação da Bíblia, da palavra e pede ajuda do Ruach Kadosh. Porque vai entrar a tribulação agora. O homem da impiedade, que a América lá está acelerando na Europa. A Europa já está se juntando, está se tornando forte de novo. Vai voltar a dominar novamente o mundo, como na época do imperador Nero, que matava o povo das covas do leão. E esse anticristo aí também vai perseguir o povo também. Vai perseguir o povo. Vai matar crente, vai matar pastor, vai matar bispo, ancião. E aqueles que não morrer agora, que for falso profeta, vai ser jogado no lago de fogo depois no julgamento lá no Monte Josafá. Depois que passar os 7 anos da tribulação, que Yahusha vai vir nas nuvens para levar o povo a julgamento. Então, meus queridos e amados, há tempo ainda. Busca, assiste os vídeos no canal, se inteira dessa ideologia espiritual aí, dessa revelação espiritual, porque tá no canal aí os vídeos. Assiste os vídeos, compartilha o vídeo, manda o vídeo para outras pessoas. Eu falei que estava falando para você aqui que eu ia tomar uma água, né? E eu não tomei. Vou tomar essa água agora. Enquanto eu tomo a água, você compartilha esse vídeo aí com todo mundo, com todas as pessoas que você tem no WhatsApp, você tem no Instagram, você tem aí no Facebook. Compartilha, não tenha medo, não tenha vergonha. Não manda esse vídeo para outras pessoas para que elas entendam que há um final de tempo agora, que há um momento de entrada de tribulação, e aí essas pessoas precisam entender. Compartilha aí enquanto eu tomo água, vai compartilhando, não vou nem pedir like, não quero nem like, eu quero que você compartilhe para que esse vídeo chegue até as pessoas. Para que elas entendam que estamos correndo um momento de perigo agora, que vai entrar uma tribulação. Quem não for nesse arrebatamento da primícia, confessando o nome de Yahweh, confessando o nome de Yahusha, acreditando realmente que pode ser uma primícia, que pode ser um homem varão, que faz parte da igreja de Filadélfia, crendo nos dons espirituais, que tem muitos, como eu já disse, que diz que é Yaldim, diz que é da igreja de Filadélfia, mas não crê nem nos dons do Espírito do Criador, que é os dons de orar em mistério, de orar em mistério não, né? De orar em segredo com o Pai, de orar numa linguagem que só o Pai entende, que é a própria língua do Ruach Kadosh, que fala com o Pai. Eu não vou entrar nessa questão agora, tá lá em Romanos, tá lá em Coríntios, o apóstolo Shaul ensinou muito sobre isso. Já falei muito sobre os dons, mas aqui eu vou terminar falando sobre esse anticristo aqui. Eu vou tomar água para fechar o vídeo. Vai compartilhando aí, que eu vou dar esse tempo para você compartilhar. Compartilha o vídeo com todo mundo, principalmente no WhatsApp aí, ó. Mete o dedinho aí onde está escrito compartilhar. Compartilha, meus amados. Compartilha, pessoal. Compartilha aí, povo. Mexe o dedo aí, compartilha. Manda esse vídeo para todos os lugares aí, para as pessoas saberem o que está acontecendo na face da terra. O Ruach Kadosh tinha falado comigo já 2 vezes. Aí quando chega a terceira eu não deixo passar. Às vezes eu teimo um pouquinho. Fala uma, fala 2, na terceira agora eu tomei a água. Porque eu preciso hidratar. Minha camisa aqui está ensopada de calor por causa do poder do Ruach Kadosh, que é quente, é fogo. Esquenta muito, tá tudo molhado, a camiseta tá tudo molhada e eu tava com sede. Mas você vê que a minha voz tá boa ainda. Mas o que acontece? Eu vou terminar o vídeo porque ele ficou bastante longo. Mas eu quero que você assista e transmita para as pessoas, tá? Aqui no final eu tô falando para compartilhar. Compartilha, meus amados. Porque eu tô trazendo esse vídeo para despertar vocês aí dessa grande tribulação que tá para chegar no mundo aí. O Donald Trump tá acelerando isso lá. O Elon Musk também tá ajudando a acelerar. Né? O Marco Rubio lá, que é o secretário de Donald Trump, tá junto. E mais o
o Didi Vance lá, que é o vice-presidente do Trump, e mais o Vladimir Putin lá, que ele vai dar meia volta lá na Ucrânia e já vai vir aqui para cumprir a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog vai começar já. É só o Vladimir Putin dar meia volta lá e vir pro deserto para invadir Israel. O bombardeio lá das alturas da Chamaim vai cair na cabeça dele lá. A Saraivada, a pedra de Saraiva. Encontrei a Saraivada aqui no Apocalipse. Um dia eu falei no vídeo Saraivada, fiquei preocupado, mas tá escrito em Apocalipse. A Saraivada. O pai vai saraivar, meter pedra de Saraiva na cabeça dele lá. E vai terminar com essa guerra lá. Então fica aí, irmãos. Até o próximo vídeo, tá? Fica na paz de Austin, na direção do Rosh Kadosh, e pede ajuda para ele, que ele vai te ajudar a entender isso. Tá? E sai do meio deles. Abandona tudo. E faça o que está em Atos 17:30. Tá bom? O pai não leva o tempo da ignorância em conta, mas ele manda que se arrependa. Tem que haver arrependimento. Tá bom? Se arrependa e entra na revelação das verdades. Assiste o vídeo, aprofunda nos vídeos. Tá? Eu citei os vídeos aí também do Romilson Ferreira, que a nota lá é ideal, tem muitos vídeos, mas fica aí também no El Restaura, que é nós que vamos estar trazendo aí essas palavras para você durante esse dia todos aí. Fica todos na paz aí do Rosh Kadosh.